Bom, o Sergei está lá, desenvolveu doenças estomacais, ficou muito ruim, foi transferido para um hospital prisional. Pensou que teria ali uma melhora. Muito engano. Ao chegar no hospital, ao invés de ir para a enfermaria, foi para uma solitária. Algemaram ele em um aquecedor. E quando ele chegou na cela, foi recepcionado por 3 guardas. E ele já foi dizendo: olha, eu estou aqui injustamente. Foi se defendendo. E aquilo deixou os guardas muito nervosos. Espancaram ele de uma forma muito brutal. No outro dia, Magnitíssimo estava morto. Lesões internas e traumatismo craniano. Surra de cacetete, né? Então já sabe. Porém, no laudo, o que sai? Infarto. Na sequência, o governo diz que, como causa natural, não tem o que apurar da morte dele. Encerra o caso. E acabou. Dentro da Rússia, o caso Sergei Magnitsky acaba nesse momento. Mas quem fica nessa história? Fica o Pio. Está lá nos Estados Unidos e começa a desenvolver e trazer todo o histórico, todos os documentos, tudo que ele trouxe da Rússia para dentro do parlamento americano. E aí, em 2012, é criada a Lei Magnitsky. Eu não gosto muito desse negócio de lei que tem nome, como militante do direito, porque lei que tem nome é que aconteceu alguma coisa muito ruim. Então você tem Maria da Penha. O que aconteceu? A Maria da Penha foi violentada. Aí tem Carolina Dickmann. O que aconteceu? A Carolina Dickmann tem as fotos divulgadas. Magnitsky, o cara sofreu tudo que eu acabei de falar. Bom, 2012, os Estados Unidos definiu que aquelas pessoas que tivessem comportamentos contrários aos direitos humanos, e ali entre comportamentos contrários aos direitos humanos, poderia ter crimes contra a humanidade, terrorismo, corrupção, né? Eles seriam afastados do contato financeiro social dos Estados Unidos. Depois nós podemos entrar como isso se aplica, mas eu vou só chegar numa outra visão. Inicialmente, essa lei foi feita para a Rússia. A partir de 2012, ela se desenvolve, os Estados Unidos vê que ela é um instrumento eficaz e começa a aplicar para outros países. E até desenvolve a Global Magnitsky, que é o quê? Que é como uma assinatura, um convênio de vários países para cumprir o protocolo Magnitsky. Uma vez aplicada dentro dos Estados Unidos, a sanção Magnitsky, o sujeito fica também passível de sanções em outros países signatários, né? Então hoje é uma lei grave, traz consequências e que é aplicada, como o próprio nome fala, Global Magnitsky, Global Magnitsky Act. Então é lei global, né, Magnitsky. Então esse é o preâmbulo, né, o histórico. Chegamos até a parte de como ela surgiu e como ela se efetivou. Esse tipo de lei, a gente percebe que ela é meio singular. E isso aí, na época que aconteceu, os Estados Unidos eles eram cercados de aliados, não como é hoje. E hoje se aplica ela da mesma forma. É uma lei muito inteligente, né? Ela foi... O processo legislativo americano, apesar de qualquer disputa, é uma lei no governo do Barack Obama, né? O governo do Barack Obama, como a gente sabe, é a esquerda dos Estados Unidos, tá? E eles não tiveram dúvidas em aprovar uma lei sancionando a Rússia. Por quê? O processo legislativo dos Estados Unidos, ele é um processo legislativo que não tem ideologia.
Veja a Constituição dos Estados Unidos, a gente vê em filme, eu alego a primeira emenda, vale para todo mundo. Não existe você pegar a lei, igual a gente vê em alguns casos aqui, e interpretar para um tipo de pessoa que tem uma ideologia e interpretar de uma outra forma para uma pessoa que tem outro tipo de ideologia. Então eles criaram essa lei e disseram que o cidadão mundial que cometer crimes de certa forma contra a humanidade, crime de corrupção, crime de cerceamento de liberdade, e for enquadrado na lei Magnitsky, ele vai ser penalizado. Mas os Estados Unidos, ele tem poder fora dos Estados Unidos? Não. Ele não pode prender alguém no Brasil, ele não pode prender alguém na Venezuela. Mas o que eles pensaram? Olha a inteligência deles. Eles pensaram assim, mas nós temos todas as empresas do mundo. Então hoje nós estamos sentados aqui, nossos celulares têm aplicativos americanos. A gente vai assistir um filme hoje à noite, se a gente plugar a Netflix, nós estamos utilizando um aplicativo americano. Se a gente vai pagar uma conta, todos os cartões de crédito, eles são bandeira americana. Aí os Estados Unidos aplica para a empresa dele. Então se o Amaral é condenado na Magnitsky, não é a punição para o Amaral. Vai ser avisado que a empresa que trabalhar com o Amaral vai ser punida. E quem julga? Porque é um que fica meio aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Porque você tem que ser condenado. Sim. Existe um processo, um processo estabelecido na lei, dentro da própria lei Magnitsky. É um processo baseado em provas e há um julgamento que não é um julgamento político. Não passa pela mão de presidente, não passa pela mão de governante. Não passa pela mão da polícia. Não. É um processo que se desenvolve por conta deles, né? Mas ele se desenvolve de uma maneira totalmente como que eu vou dizer? Lícita para eles. Lícita aos olhos do regulamento deles. Né? Mas alguns apontamentos, por exemplo, a pessoa que está acusada de qualquer ato da Magnitsky, ela não tem direito a se defender. Só é apresentada a ela, contra ela as provas e eles vão julgar a comissão, né? Com relação à punição, o próprio governo dos Estados Unidos aplica a multa. Nós tivemos o caso do Banco BNP, ele continuou negociando com um sancionado da Magnitsky, um terrorista, e aí continuou lavando dinheiro pro banco. E foi condenado a milhões de dólares. Mas, Gustavo, você acabou de me falar que os Estados Unidos não vai lá no outro país e pune? Muito simples. O BNP tinha, como o Banco do Brasil tem, como o Bradesco tem, como o Itaú tem. Um dos americanos. Olha só, aonde está a maioria do fundo do dinheiro do Brasil? O Brasil tem 280 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e mais outro tanto de bilhões aplicado no Tesouro americano. E a primeira medida da Magnitsky é pegar e verificar se o cara tem patrimônio nos Estados Unidos. E já bloquear. Eles não vão falar que é bloqueio, não falam que é confisco, eles põem que está em verificação de compliance. Mas seu bem está bloqueado, acabou. Seu dinheiro que estava no banco não está mais. Mas na verdade isso aí é até um jogo político, né? Porque para eles não é vantagem. Você ter o próprio dólar americano como... Você ter a moeda deles como garantia de retorno. Sim, mas o potencial, hoje, a nossa situação nunca foi cogitado um país ser penalizado. E não se cogita, né? Um país ser penalizado pela Magnitsky. São pessoas, entendeu? Então faz lógica, tem lógica, porque
é uma quantidade, por mais que o cara tenha dólares, por mais que a pessoa tenha bens nos Estados Unidos, é um valor ínfimo e vai bloquear e vai ficar com o Tesouro Nacional nos Estados Unidos. O dinheiro não fica parado, o dinheiro é incorporado, né? Se um dia tiver que devolver, só que a magnetística ela não tem volta, ela não tem recuperação. Não é igual uma pena de prisão que depois de 1 ano, 2, 3, 10, 30, o cara volta para a sociedade. Não tem. Ele acabou a vida social dele, financeira. Então, mas é por causa disso que está aparecendo várias maneiras de se fazer negócio, né? Por isso que a moeda digital ela virou assim para o mercado americano um caos.